Casos clínicos do DSM-5. Caso 1.2. Ataques de raiva. Brandon, um menino de 12 anos de idade, foi levado por sua mãe para uma avaliação psiquiátrica devido a ataques de raiva que pareciam estar contribuindo para o declínio de seu rendimento escolar. A mãe ficou emocionalmente perturbada ao relatar que nunca foi fácil lidar com o menino, mas tudo piorou depois que ele entrou na 7ª série. Os professores relataram que Brandon era academicamente competente, mas tinha pouca capacidade de fazer amigos. Parecia desconfiar das intenções de colegas que tentavam ser simpático com ele, mas confiava em outros que, aos risos, fingiam interesse nos carrinhos e caminhões de brinquedos que ele levava à escola. Os professores perceberam que ele chorava com frequência e dificilmente falava em aula. Nos últimos meses, vários professores ouviram-no gritando com outros meninos, geralmente no corredor, mas às vezes também no meio da aula. Os professores não identificavam a causa, mas não o puniam porque presumiam que ele estava reagindo a provocações. Ao ser entrevistado sozinho, Brandon respondeu com resmungos não espontâneos quando perguntado sobre a escola, os colegas e a família. Quando o examinador perguntou se ele se interessava por carrinhos de brinquedo, no entanto, Brandon ficou animado. Pegou vários carrinhos, caminhões e aviões de sua mochila e, embora não mantivesse bom contato visual, falou detalhadamente sobre veículos, usando aparentemente nomenclaturas específicas. Novamente, ao ser perguntado sobre a escola, Brandon pegou seu celular e mostrou uma série de mensagens de texto. Debilóide, gaguinho, abobado, alien, todo mundo te odeia. Enquanto o examinador lia a sequência de mensagens de textos que Brandon havia salvo, mas aparentemente era revelada pela primeira vez, o menino acrescentou que todos sussurravam palavras ruins para ele durante a aula e então gritavam em seus ouvidos no corredor. E ele falou: "E eu odeio barulho alto." Falou que havia pensado em fugir, mas havia decidido que deveria fugir apenas para seu próprio quarto. Em termos de desenvolvimento, Brandon falou a primeira palavra aos 11 meses de idade e começou a usar frases curtas aos 3 anos. Sempre foi atraído por caminhões, carros e trens. De acordo com a mãe, sempre foi muito tímido e nunca teve um melhor amigo. Tinha dificuldades com piadas e provocações típicas da infância, porque levava tudo ao pé da letra. A mãe de Brandon encarava esse comportamento como sendo um pouco estranho, mas acrescentou que não era muito diferente do comportamento do pai de Brandon, um advogado bem-sucedido que tinha interesses parecidos. Os dois eram apegados à rotina e não tinham senso de humor. Durante o exame, Brandon permaneceu retraído e, de modo geral, não foi espontâneo. Seu contato visual ficou abaixo da média, sua fala foi coerente e orientada para objetivos. Por vezes, Brandon se atrapalhou nas palavras, fez muitas pausas e chegou a repetir rapidamente palavras ou parte de palavras. Afirmou que se sentia bem, mas tinha medo da escola. Pareceu triste, animando-se apenas ao falar sobre seus carros de brinquedo. Negou pensamentos suicidas e homicidas. Negou sintomas psicóticos. Sua cognição estava preservada. Diagnóstico: transtorno do espectro autista com comprometimento intelectual concomitante, mas com comprometimento concomitante da linguagem. Transtorno da influência com início na infância. Gagueira. Discussão acerca do caso. Brandon apresenta sintomas compatíveis com transtorno do espectro autista, TEA, o novo diagnóstico do DSM-5. O TEA incorpora vários transtornos anteriormente distintos: transtorno autista, transtorno de Asperger e transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação.
caracteriza-se por dois domínios principais de sintomas: déficit da comunicação social e um conjunto fixo de interesses e de comportamento repetitivo. Evidentemente, Brandon tem dificuldade considerável em interagir socialmente com seus pares. Ele é incapaz de fazer amizade, não participa de brincadeiras interativas e tem dificuldade em identificar deixas sociais. Normalmente, pessoas com TEA têm dificuldade em interpretar de forma correta a relevância de expressão facial, linguagem corporal e outros comportamentos não verbais. Brandon não tem senso de humor e leva as coisas ao pé da letra. Esses sintomas satisfazem os critérios do TEA para déficit em comunicação social. Com relação ao segundo domínio de sintomas do TEA, Brandon apresenta interesses fixos e comportamentos repetitivos que causam sofrimento significativo. Ele parece interessado em carros e trens, mas tem pouco interesse em outras coisas e não apresenta insights evidentes de que outras crianças podem não compartilhar seu entusiasmo. Ele requer monotonia, sendo que o sofrimento aumenta se sua rotina for alterada. Portanto, Brandon satisfaz os dois critérios sintomáticos principais do TEA do DSM-5. Brandon também se atrapalha com palavras, faz pausas demais e repete palavras ou parte delas. Esses sintomas são compatíveis com gagueira, que é classificada como um dos transtornos da comunicação do DSM-5, mais especificamente o transtorno da influência com início na infância, tipicamente persistente e caracterizado por repetições frequentes ou prolongamento de sons, palavras interrompidas, pausas nas falas e nas circunlocuções. O transtorno da influência com início na infância pode resultar em disfunção significativa na natureza social, acadêmica e profissional. Outros transtornos da comunicação do DSM-5 são dificuldades na produção da fala, dificuldades no uso da linguagem falada e escrita e dificuldade nos usos sociais da comunicação verbal e da comunicação não verbal. Embora essas dificuldades não sejam identificadas no relato de caso, Brandon deve ser avaliado para cada uma delas. E uma vez que comprometimentos na linguagem são tão habituais no TEA, que chegam a ser listados como especificadores em vez de diagnósticos comórbidos distintos. Antes do DSM-5, Brandon teria satisfeito os critérios para transtorno de Asperger, o qual identificava um grupo de indivíduos com características de base do autismo e inteligência normal. Talvez por compartilhar sintomas do espectro autista com seu próprio pai, Brandon fosse visto como um pouco mais estranho, mas sem problemas que merecem atenção clínica especial. A ausência de um diagnóstico contribuiu para que Brandon se tornasse alvo indefeso de bullying, uma ocorrência frequente entre pessoas com TEA. Sem intervenções adequadas tanto para os sintomas principais de autismo quanto para a gagueira, Brandon corre risco grave de trauma psicológico contínuo e desencaminhamento acadêmico.